Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23, assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O filho de Maria seria chamado Jesus. E esse era um nome bem comum, um nome que vinha do hebraico, Josué, e significa Javé é a salvação, ou se você achar melhor, Jeová é a salvação. E por esse seu nome comum, outros meninos, também naqueles dias ali, também tinham esse nome. A gente encontra na própria Escritura, no Novo Testamento, outros Jesus. Mas o Jesus, filho de Maria, teria esse nome por ordem de Deus, não por uma preferência dos pais, mas por uma ordem de Deus. Um anjo tinha dito a José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então o filho de Maria não seria chamado assim apenas por ser um nome popular, por ser um nome do gosto dos pais, mas por causa de quem realmente ele era. Jesus é o Deus que salva, é Yahvé que salva. Versículo 21, ela dará à luz e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse Jesus Cristo também seria conhecido como o Cristo, seria identificado como Jesus, o Cristo, isto é, ungido, uma referência ao Antigo Testamento hebraico, o Messias, indicando que ele era o escolhido de Deus para salvar os homens dos seus pecados. Então, por um lado, temos aqui o nome humano do filho de Maria, que seria Jesus, para indicar o que ele iria fazer, salvar. E temos também, no restante aqui do Novo Testamento, esse título oficial, Cristo, para indicar que ele era o escolhido de Deus para salvar, o único com esse título. E ainda seria chamado de Emanuel, para descrever quem realmente ele é, Deus conosco. Essa é a explicação que é dada ao significado de Emanuel. Emanuel, final do versículo 23, que quer dizer Deus conosco. E é com base nesse nome que descreve quem é Jesus, que nós queremos meditar ao longo desse mês. Nós vamos estar trabalhando esse tema, Ó vem, Emanuel. E hoje nós vamos ver 3 certezas que nós podemos ter acerca dessa verdade. Emanuel, Deus conosco. 3 certezas que nós podemos ter acerca da presença de Deus em nossas vidas. E eu convido a todos aqui que, enquanto nós tratamos dessas certezas ou dessas questões, que nós estejamos fazendo essa consideração. Deus está comigo. Eu posso dizer, Deus está conosco. Deus está comigo. E essa pergunta ela é muito importante. É importante a gente se fazer essa pergunta, avaliar isso, porque uma vida sem a presença de Deus, como a gente vê tanto por aí, é uma vida vazia, uma vida sem significado, sem rumo, sem propósito. Parece que não há razão para existir quando paramos para examinar a vida de pessoas que não têm Deus na sua vida.
Se você está nessa condição, você é como um barco em alto mar, à deriva, e quando vem aquelas fortes tempestades, os fortes ventos, você fica em desespero, porque nem mesmo tem uma âncora para tentar arranjar algum lugar para se firmar. E quando passa a tempestade da sua vida, a situação fica pior. Você parece estar pior e não tem tranquilidade, mesmo quando as ondas já têm baixado, quando a água já está calma, mas seu coração continua lá, perturbado. Irmãos, ter a presença de Deus faz toda a diferença em nossa vida. E essa primeira certeza que eu quero tratar aqui, acerca dessa verdade, Emmanuel, Deus conosco, a presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. De acordo com essa narrativa aqui em Mateus, o nascimento virginal de Jesus Cristo, o fato de ele ter nascido de uma virgem, era para se cumprir o que é dito lá em Isaías 7,14, que é repetido aqui no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. E na época em que Isaías proferiu essas palavras, nós vimos aqui na leitura que o irmão fez, elas foram uma mensagem de Deus para o rei Acaz, na época rei de Judá. Por volta do ano 735, os exércitos da Síria e de Israel, o reino do norte, tinham cercado Jerusalém, a capital de Judá. E a intenção era conquistar, batalhar, guerrear para conquistar a capital de Judá e colocar lá um representante que eles quisessem. Agora imagine Acaz como rei, como estaria o coração dele ao ver dois exércitos cercando a cidade e no tempo certo que eles entendessem, eles iriam atacar. Como é que estaria o coração dele? Lá em Isaías 7,2 diz o seguinte: ficou agitado o coração de Acaz e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Ou seja, como diz em outra versão, o coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como as árvores que se agitam numa tempestade. Era nessa condição que se encontrava o coração de Acaz. Mas Deus envia seu profeta Isaías até o rei com a seguinte mensagem, Isaías 7,3, acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes dois tições fumegantes. Deus se refere ao rei da Síria, ao rei de Israel, como tocos apagados. Seriam restos de lenhas que estão apenas fumaçando e já já vai se apagar. Essa mensagem de Isaías, ali para o rei Acaz, era com o objetivo de trazer tranquilidade, trazer calma para o coração dele. O rei e o povo deveriam descansar no cuidado de Deus, deveriam confiar no cuidado de Deus. E aí, enfim, como nos mostra Isaías 7, o próprio Deus promete um sinal de que ele protegeria Judá daqueles inimigos, um sinal para que eles entendessem que não havia necessidade de desespero, de perturbação, e o sinal é este, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Enquanto Acaz estava confiando no poder da Síria, e quem ele pensava em buscar ajuda, Deus promete aqui uma criança que se chamaria Emmanuel, e essa criança, pelo menos, lembrava essa verdade: Deus está conosco. Deus está conosco. O nascimento dessa criança seria para sinalizar, com esse nome, Emmanuel, seria para sinalizar ao povo que, mesmo Deus estando invisível, Ele está presente. Mesmo não podendo enxergar Deus com os nossos olhos, Ele está presente, Ele está conosco. Essas palavras de Isaías para o rei Acaz, como profecia, tinham um alcance um pouco mais longe, tinham seu valor para os dias lá de Acaz.
nasceu sim uma criança com esse nome chamado Emanuel. Foi um sinal para aquela situação de que Deus estava com eles, mas essas palavras tinham um alcance um pouco mais longe. Mais de 700 anos depois, uma mulher ainda virgem, de forma milagrosa, engravida. E quando seu filho nascesse, ele seria chamado Emanuel. Agora, não como um sinal da presença invisível de Deus, mas para mostrar que Deus está presente agora de forma física. Deus estava presente também de forma visível. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Sete séculos antes de Jesus nascer, Judá tinha sido exilado na Babilônia, e desde então, desde essa época, a nação não voltou a ser independente. Depois que Israel, na verdade Judá, foi levado para a Babilônia, e lá passaram 70 anos exilados, retornaram, mas até nos dias lá de Jesus Cristo, eles ainda não eram independentes nacionalmente falando, politicamente falando. Primeiro eles estiveram sob o domínio dos babilônios, vieram os medo-persas e venceram os babilônios. E Judá continuou debaixo do poder desse novo império, os medo-persas. Depois veio o império dos gregos, derrotaram os medo-persas, e Judá continuou debaixo do poder do império grego. Depois veio o império dos romanos, e Judá continuou ali debaixo do poder político de Roma. Então, quando Jesus veio, bem nessa época do Império Romano, o seu povo não tinha independência nacional, já tinham passado pelas mãos de vários povos e agora estavam debaixo da opressão do Império Romano. Mas o nascimento dessa criança, Jesus, é uma mensagem de tranquilidade, é uma mensagem, Deus está conosco, mas esse nascimento de Jesus não é simplesmente uma mensagem, não é somente para comunicar Deus está conosco, para trazer tranquilidade com isso, mas agora seria a realidade. Não era só para comunicar uma mensagem, mas era a realidade. Deus está conosco. E uma realidade para trazer tranquilidade ao coração. E aqueles que tinham entendido isso, se você lê Mateus, lê Lucas, você vai ver que aqueles que entenderam isso louvaram a Deus por causa do nascimento de Jesus. Agora, o nascimento de Jesus não era uma mensagem de esperança, de tranquilidade, por causa da opressão política do Império Romano. Essa chegada do Messias, do Cristo, naquele momento não era para promover a esperança de que agora nós vamos ser livres, agora nós vamos ser uma nação independente. Ele não veio naquele momento para vencer impérios, ele não veio naquele momento para tratar de questões políticas, ele veio para cuidar de um problema maior, o pecado. Como nos mostra aí o versículo 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A vinda de Emanuel, o nascimento de Jesus, é uma mensagem de esperança, de tranquilidade, para aqueles que estão sobrecarregados, que estão cansados, oprimidos por causa dos seus pecados. Jesus, em momento algum, foi se importar com essa situação política naquele momento. Ele foi tratar dos pecados, e ele fez esse convite, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa mensagem, Deus está conosco, vai além das fronteiras de Israel, vai além das fronteiras do tempo. O nascimento de Jesus é uma boa nova de grande alegria também para os nossos dias e também para nós que não pertencemos à nação judia. Ainda hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus em nossas vidas, se e somente se tivermos Jesus em nossa vida. Esse é o ensino das Escrituras, que se temos Deus, se temos Cristo, nós temos Deus. Ele, e somente Ele, é o Emanuel, o Deus conosco.
Por isso, se você tiver Cristo na sua vida, você não precisa se desesperar quando as dificuldades lhe apertam de um lado, do outro. Com Jesus presente na sua vida, não significa que não vão vir as dificuldades, não é isso. Pelo contrário, as dificuldades vão vir. E algumas dificuldades vão vir exatamente porque Ele faz parte da sua vida. Mas é bem diferente com Cristo no barco. É bem diferente quando Jesus faz parte, quando Ele está presente. Então, não faz sentido alguém dizer que tenho Deus na vida, eu tenho Deus no meu coração, e se desesperar quando vem as dificuldades. Se Cristo realmente está presente na sua vida, era para você se acalmar, se aquietar. Essa era a mensagem de Deus para o rei Acaz. Irmãos, a presença de Deus, por meio de Cristo na nossa vida, faz toda a diferença. E se você realmente desfruta da presença de Deus, você deveria enfrentar as tempestades e até mesmo acalmaria os momentos bons de modo diferente do que aquelas pessoas que não têm Cristo na sua vida. A maneira como nós encaramos as dificuldades revelam se realmente Cristo faz parte da nossa vida, ou se Ele faz parte, se você realmente confia nesse Deus presente na sua vida. Acaso lá Deus estava presente, mas ele não estava confiando no cuidado de Deus. Muitos que se gabam da sua fé se mostram fracos no dia da angústia, porque agem como se Deus não estivesse presente, como se Deus não fosse poderoso. Então, afinal, Deus está ou não com você? Se você entende que não, se ao olhar para a sua vida, para o seu coração, para a fé que você diz ter, você entende que Cristo não faz parte da sua vida, não custa nada dizer com toda sinceridade: ó, vem, Emanuel. O Cristo na nossa vida faz toda a diferença. A segunda certeza acerca dessa verdade, que Deus está conosco, não estamos vendo, mas Jesus continua conosco. Não estamos vendo, mas Jesus continua conosco. Jesus não está presente visível e fisicamente, como nos dias em que Ele veio, mas Ele continua presente. Gostaria que nós fôssemos agora para o livro de João, capítulo 15. João, capítulo 16, versículo 5. João 16 e 5, Jesus diz o seguinte: mas vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Vou para junto daquele que me enviou. E quando ele disse essas palavras, versículo 6 diz: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Quando Jesus disse: vou para junto daquele que me enviou, o coração dos seus discípulos se encheu de tristeza. Essa ida de Jesus para o céu aqui é necessária, como ele vai argumentar aqui com os discípulos. E agora ele não está mais presente. Depois que ele fosse, ele não estaria mais presente de forma visível, de forma física. Mas ele enviou o Espírito, é o que ele vai tratar nesses capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Ele enviou o seu Espírito para que, dessa maneira, ele continuasse presente na vida dos seus discípulos. Ele não estaria presente visivelmente, fisicamente, mas ele estaria presente de forma invisível. No versículo 7 ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Essa vinda do Espírito Santo para habitar em nós é uma demonstração da parte de Jesus que a sua volta para o céu não foi um abandono. Ele não estava
ele não aglomerou vários discípulos, ele não conquistou discípulos para si, e depois, de forma irresponsável, ele voltou para o céu e deixou esses discípulos aí se virarem sozinhos. Não foi isso. Ele foi, mas ele enviou o seu Espírito exatamente para mostrar, uma das coisas para mostrar, que ele não tinha abandonado os seus discípulos. Pelo contrário, o Espírito Santo veio por causa de Jesus. Ele disse, se eu não for, ele não pode vir. Ele veio exatamente por causa de Jesus. Então, Jesus, ele iria orar ao Pai que enviasse o Espírito para estar com os discípulos. 14:6, ele diz, respondeu-lhe, 14:16, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E nós vamos ver aqui que o Pai, em resposta à oração de Jesus, iria enviar o Espírito Santo. Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que o Pai enviará em meu nome. O Pai iria enviar o Espírito Santo por causa da oração de Jesus. Por que Jesus iria rogar por isso? Então, o Espírito Santo iria vir exatamente por causa dessa ação de Jesus Cristo. Além disso, o Espírito Santo, a sua atividade em relação a nós, teria como fundamento o ministério de Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio para fazer algo à parte de Jesus Cristo, um ministério totalmente desconectado com aquilo que Jesus Cristo fez, não foi isso. Nesse versículo que nós acabamos de ler, diz, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele iria continuar nos conectando à mensagem, ao ensino de Jesus Cristo. Versículos 13 e 14 do capítulo 16, Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Veja que o ministério do Espírito Santo iria estar fundamentado no ministério de Jesus Cristo e com o objetivo de que Jesus Cristo fosse glorificado. Aqui, nesse momento que Jesus está falando com seus discípulos, ele está presente fisicamente. Ele está preparando eles porque ele vai se ausentar. E aqui ele está garantindo que iria enviar o Espírito Santo para que por meio dele, ele, Jesus, continuasse presente, mesmo que invisivelmente. É através do Espírito Santo que Jesus iria cumprir as palavras aqui, do versículo 23 do capítulo 14, em que ele diz, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Tudo que Jesus fala aqui acerca do Espírito Santo, os capítulos 14, 15 e 16, é para tranquilizar os seus discípulos de que a sua ausência física não significa que ele deixaria de estar com ele. A ausência física e visível de Jesus não significa que ele não esteja com seus discípulos. É interessante que ele começa esse discurso sobre a volta dele para o céu com essas palavras, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Versículo 17, 27 do capítulo 14, ele vai dizer de novo, deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De fato, a ausência de Jesus é de perturbar o coração, mas aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles têm uma paz que o mundo não dá. O mundo promete tranquilidade, promete paz, felicidade, alegria. Mas
essa paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz que a gente não encontra em nada nesse mundo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Aqueles que não desfrutam da presença de Jesus por meio do Espírito Santo, não têm uma vida tranquila, não têm paz. São pessoas que não vivem em paz. São pessoas que se perturbam quando vêm as dificuldades, e muitas delas, até quando não têm dificuldades, elas são intranquilas. Muitas vezes os problemas são, sim, bem maiores do que nós. E ai daqueles que não têm a presença de Deus na sua vida. E ai daqueles que, mesmo tendo a presença de Deus, não confiam nele, como fez Acais. Mesmo Deus assegurando para Acais que ele estava presente, e até dando um sinal para mostrar isso, o nascimento dessa criança, que se chamaria Manuel, Acais ainda assim não confiou nas palavras de Deus. Em vez disso, em vez de ele confiar no que Deus tinha dito, que os reis da Síria, que o rei da Síria, o rei de Israel, eram 2 tocos apenas, já no finalzinho, apenas fumaçando, e que os planos deles não iriam dar certo, eles não iriam destruir Jerusalém. Deus assegurou isso para Acais, mas Acais, com o coração perturbado, sabe o que fez? Foi pagar caro para ter a ajuda de um outro exército. Um coração amedrontado, perturbado, foi pagar caro para ter a ajuda de outro exército. Se você não tem Deus na sua vida, não vai ser muito diferente. Ou se você não confia na presença de Deus, ou em Deus, é isso que vai acontecer. O seu coração vai se perturbar, você vai se sentir aflito, transtornado, e você vai pagar caro diante das adversidades. Vai atrás de soluções por caminhos pecaminosos, por caminhos duvidosos, e no fim vai continuar em paz, vai continuar tranquilo. No início do livro de Mateus, com o nascimento de Jesus, como nós lemos lá, se concretizam lá essas palavras: e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Deus estaria com o seu povo através de Jesus Cristo. Deus estaria lá de forma visível, de forma física. Agora, não pense que só a partir daquele momento é que Deus passou a estar com o seu povo. Não foi. Não é que com o nascimento de Cristo, só a partir daquele momento que Deus passou a estar com o seu povo. Não foi isso. Ele sempre está presente com o seu povo. Agora, antes ele estava só de forma invisível. Com Cristo agora ele estava presente de forma visível. Antes de Jesus voltar para o céu, no final de Mateus 28, versículo 20, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele iria se ausentar fisicamente, iria se ausentar visivelmente, mas ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é uma das ênfases que a narrativa de Mateus quer mostrar para nós. Deus está conosco. Ele começa o livro mostrando quem é o Emanuel, e explica: é Deus conosco. E vai finalizar o livro mostrando que esse Emanuel vai se ausentar fisicamente, mas ele continua garantindo: eu estou com vocês. Às vezes, no aperto financeiro, nós podemos ser tentados a duvidar de que Deus realmente esteja cuidando de nós. Mas não importa qual seja a dificuldade, até mesmo quando vem os apertos financeiros. Uma das coisas que a Bíblia nos diz, lá em Hebreus 13:5, é: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, mesmo não vendo Jesus, eu nunca o vi. Alguns têm dito que têm conversado com Jesus.
quando vai fazer a barba, no café da manhã, que Jesus tem aparecido. Nós nunca vimos Jesus. Mas mesmo assim esteja certo e confie, Ele está conosco, Deus está conosco. E se você é um servo dele de verdade, um crente de verdade, você pode dizer isso não só como um clichê, não só como uma frase bonita para se colocar aí nas redes sociais, você pode dizer com uma crença real no seu coração, Deus está comigo. Por meio do Espírito Santo, habitando em você o tempo todo, Deus está presente. Não como alguém que está ali só assistindo o que é que acontece na sua vida, mas como alguém que está participando dos eventos que ocorrem na sua vida. Cristo está presente na sua vida e Ele está participando dos eventos que ocorrem na sua vida. Agora, se você não tem o Espírito Santo, porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não confiou ainda em Cristo como seu Salvador, ainda dá tempo de dizer, ó vem Emanuel. E última certeza que eu gostaria de destacar sobre essa verdade, de que Jesus é Emanuel, Deus conosco, é que Jesus sempre estará conosco. Volte aí a sua Bíblia para Mateus 28. Mateus 28. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Ele já está conosco. A presença dele é uma realidade por meio da presença, da habitação do Espírito Santo. Mas ele diz algo mais aí. Até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias. Mas ele assegura aqui que esse todos os dias não vai ser posto num fim, não é todos os dias do mês, todos os dias de um ano, todos os dias de um século, não é por todos os dias de um milênio, mas até a consumação do século. E essa é uma expressão para dizer para sempre. A ideia das palavras de Jesus é, eu estou com vocês e sempre estarei. Não importa quantos séculos passem, quantos milênios passem, eu estarei com vocês. Ou seja, a presença de Jesus será constante e para sempre. E um detalhe especial disso aqui é que hoje a presença dele é invisível, mas um dia ele estará conosco de forma física e visível, de novo, como já aconteceu, e para sempre. Voltando a João, capítulo 14, nos versículos 2 e 3, ele diz, João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. No versículo 28, ele diz, ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Jesus promete voltar, isso de forma física, visível. Enquanto ele está agora ausente, fisicamente e visivelmente, não é que ele está ausente, apenas visivelmente, apenas fisicamente. Enquanto ele está ausente dessa maneira, e está presente de forma invisível, através do Espírito Santo, nós já nos alegramos com isso. Mas um dia ele voltará de forma física, como ele tem prometido aqui. Os discípulos tiveram o privilégio de ver o momento em que Jesus estava subindo para o céu. E aí sabe o que o anjo disse para esses homens? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Jesus voltará de forma física e visível.
Sabe qual é a intenção de Jesus? Por que ele quer voltar? Por que ele vai voltar? Por que ele não continua presente nas nossas vidas invisivelmente para sempre? Por que ele vai voltar? Capítulo 14, versículo 3, aí diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Porque para que onde eu estou, estejais vós também. Ele vai continuar sendo o Emanuel, continuará sendo esse Deus conosco, para que a gente possa estar na presença física dele, para sempre. E, irmãos, esse sempre foi o plano de Deus, habitar de forma visível com o seu povo. E nós temos algumas prévias disso nas Escrituras, começando, por exemplo, lá no Jardim do Éden, também conhecido como Jardim de Deus. Deus criou o Éden, colocou um jardim lá, colocou o homem lá naquele jardim para o cultivar e o guardar. E o que Deus fazia? Lá em Gênesis 3:8, fala de Deus andar no jardim pela viração do dia. Ao entardecer, Deus vinha caminhando pelo jardim até chegar onde estava Adão e Eva, para estar com eles. Mais tarde na história, que nós temos no relato bíblico, Deus orientou através de Moisés que o povo de Israel fizesse um tabernáculo, um templo móvel. Enquanto eles iriam peregrinar pelo deserto, eles iriam ter esse tabernáculo, esse templo móvel. E ele seria montado bem no meio das 12 tribos de Israel. E quando esse tabernáculo tivesse montado, chegaria para aquele tabernáculo a presença de Deus. Por meio de uma fumaça, Deus chegava ali e ficava presente bem no meio do seu povo. No Pentateuco, aqueles primeiros 5 livros, várias vezes vai afirmar que Deus habitava no meio do seu povo. Mais tarde na história, quando Israel já estava estabelecido lá na terra prometida, a terra de Canaã, por meio de Salomão, o rei Salomão construiu o templo, agora num lugar fixo, e depois que ele terminou, a glória do Senhor encheu o templo. A presença do Senhor veio e encheu o templo. Não era só nesses momentos aqui que Deus estava presente, não. Deus está presente no meio do seu povo o tempo todo. Mas esses momentos aqui foram demonstrações visíveis da presença de Deus, demonstrações visíveis da intenção de Deus de estar de forma visível com o seu povo. E aí nós temos o ápice disso, dessas demonstrações visíveis da presença de Deus, que é o que nós lemos lá no início dos evangelhos, principalmente de Mateus e de Lucas, em que Jesus Cristo nasceu. João 1,14 coloca assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O ápice dessas demonstrações visíveis da presença de Deus foi a encarnação de Jesus. Agora, quando novamente Jesus se manifestar de forma visível para o seu povo, ele já veio uma primeira vez, se ausentou, e ele vai vir uma segunda vez. E a sua presença, quando ele voltar, a sua presença visível conosco, será definitiva. Como ele diz aqui no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E o Espírito Santo, ele é a garantia que Jesus deixou de que ele não vai nos abandonar em momento algum. É a garantia de que ele vai voltar de forma visível para nos tomar para si, de que nós estaremos para sempre com ele. Você que creu em Jesus como seu Salvador, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Esse Espírito é o penhor, é a garantia de que você pertence a Cristo, é a garantia de que um dia Cristo vai voltar para lhe tomar para si, para lhe resgatar. E porque a manifestação de Jesus será visível quando ele voltar de novo, nós veremos ele na sua aparência física. Vamos ver quais são os detalhes do rosto de Cristo, qual é realmente a cor dos seus olhos, que cor realmente
a do seu cabelo. Nós vamos ver ali como realmente é a aparência humana de Jesus Cristo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é podermos ver a aparência humana de Jesus, e sim que estaremos para sempre com Ele, e Ele estará para sempre conosco. Emmanuel, Deus conosco, para sempre. Essas palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4,17, é de muito conforto para nós, irmãos. Estaremos para sempre com o Senhor. Diante das muitas lutas que nós passamos por aqui, isso que traz conforto para nós. Estaremos para sempre com o Senhor. É isso que esse nome Emmanuel, dado a Jesus Cristo, nos comunica. Estaremos para sempre com o Senhor, ou o Senhor estará para sempre conosco. Então, sabendo disso, e querendo estar na presença visível de Jesus, eu espero que você que confessa a fé em Cristo, você queira isso, queira estar na presença de Jesus, queira um dia poder ver Jesus. Então, querendo isso, todos nós é para dizer, com toda a sinceridade, ó vem, Emmanuel, ó vem, Emmanuel. Irmãos, Jesus foi chamado por esse nome, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, nós não podemos deixar que essa verdade fique perdida até quando chega o mês de dezembro, que essa verdade ela só ganhe o seu devido destaque em períodos natalinos. Isso é uma verdade, uma realidade para nós vivermos cada dia. Emmanuel, Deus conosco, não é um tema bonitinho para o Natal, uma ideia bonitinha desse período natalino. Não. É uma das joias preciosas das doutrinas das Escrituras. Emmanuel, Deus conosco, é uma das joias preciosas das doutrinas da Escritura. Pense bem, se você crer em Jesus, você tem Deus presente na sua vida, sempre e para sempre. Em momento algum, Ele vai lhe deixar, lhe abandonar, virar as costas para você, e daqui a alguns dias, porque parece que já está bem aí, daqui a alguns dias, a sua presença será visível, Ele voltará de forma visível. Ele já está presente, certo? De forma invisível, Ele já está presente. E isso é muito bom. Mas quando Ele voltar e estiver presente de forma visível, será ainda melhor. Não é à toa que Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele estava falando da presença física. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, o que nós podemos dizer? Que venha de forma visível mais uma vez o nosso Emmanuel. Que venha de forma visível mais uma vez o nosso Emmanuel. Amém? Que venha de forma visível mais uma vez o nosso Emmanuel. Amém, irmãos? Amém. Oremos. Nosso bondoso Pai, Senhor, abre a nossa mente para que a gente possa ler a Tua palavra e perceber a grandeza de cada sentença, de cada afirmação. Possamos perceber a grandeza dessa verdade, e Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Possamos perceber a grandeza das palavras de Cristo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda a perceber a grandeza dessa promessa. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu Deus, nós queremos, ansiamos, desejamos que mais logo Cristo volte sim de forma visível, para que nós possamos estar para sempre com o Senhor. Assim te oramos em nome dele. Amém.